E aí, meus queridos, tudo certo com vocês? Vamos falar de Renan, vamos falar de draft na NBA. É um vídeo que eu tô há bastante tempo pensando em como fazer, em como entregar pra vocês. Tema bastante delicado e um tema que merece muito respeito. Quero deixar claro que eu tô doente, então eu vou tentar gravar esse vídeo com o melhor do humor possível, mas eu tô um pouco mais abatido e a cara tá um pouco mais apática, a garganta não tá muito boa, a voz não tá das melhores. Mas esse é um conteúdo muito interessante, é um conteúdo que tem muita informação, de novo, sempre com o máximo que eu posso trazer pra vocês, eu trago, e a saúde não tá das melhores, mas eu prometo que vai ter coisa boa vindo aí pela frente. Como eu disse, Renan NBA é muito difícil de comentar, é muito difícil de falar, porque envolve muita emoção, envolve muita torcida, envolve muita relação pessoal. Eu mesmo acompanho o Renan tem muitos anos, tô cobrindo basquete de base desde 2019, então quando eu comecei, de fato, o Renan ele tinha 15 anos. Cheguei a ver ele jogar final de categoria de sub-15. Então, tô nessa correria tem um tempo. E se você gosta de basquete de base, me segue lá no Twitter, @tabelade3. Lá tem bastante coisa. Tabelade3.com sempre com notícias muito quentes e em primeira mão, principalmente sobre basquete de base, às vezes basquete nacional. Mas interaja, porque esse vídeo, essa pauta foi escolhida pelos seguidores lá do Twitter. Eles escolheram essa e receberam spoiler dos outros vídeos aí que estão por vir. Então, faz esse esforço se você curte lá, tem bastante coisa, eu acho que vale muito a pena pra você. Sem mais delongas, sem mais enrolação, vamos falar sobre Renan e draft. Vamos pro vídeo. De cara, acho importante deixar claro e escancarado que eu vou defender aqui uma tese. Eu não queria fazer esse vídeo só informando, não queria fazer esse vídeo só falando e falando e falando, eu queria também deixar muito claro a minha tese, a minha opinião, que é de que o Renan não deveria estar no draft para 2024. Ele deveria retirar o nome dele e aí sim colocar o nome em 2025. É uma oportunidade complicada você colocar o teu nome sem qualquer certeza de draft, sem qualquer certeza de seleção. É bem verdade que ele já esteve perto de estar entre os grandes nomes, já foi cogitado em top 60, mas hoje ele está muito distante. Vou explicar para vocês isso e é importante a participação. Então debata aí nos comentários, vai escrevendo o que você acha ao decorrer do vídeo, que eu quero ouvir o que vocês têm para falar. Vamos falar sobre e vamos comentar, né, a temporada do Reina na Overtime Elite, e tem um vídeo completo já no canal sobre isso, onde eu falo sobre a temporada dele e do Summits. Eu vou passar por cima aqui, não falar tanto, mas deixar claro que eu acho um ano de 2023, ali 24, fraco do Reina na Overtime Elite. A decisão de testar o basquete americano foi certa, mas em quadra não deu liga, não rendeu, e ele chega pro draft mais distante do que ele estava possivelmente em junho do ano passado. É bem verdade e é importante frisar. O draft de 2023, temporada passada, ele foi marcado para o dia 22 de junho. O Renan ele faz uma Copa do Mundo maravilhosa, só que começa no dia 24 de junho. Então a cronologia, a agenda, ela é muito cruel. Porque o Renan ele não coloca o nome dele pro draft de 2023, não coloca, não tinha nem motivo do que para colocar, ele era muito novo também. Aí ele tem uma Copa do Mundo que ele explode, que ele vai muito bem, aparece em vários artigos, em vários meios de comunicação, que principalmente cobrem o basquete de base lá nos Estados Unidos. Aí ele assina com a Overtime Elite como um dos grandes nomes, vinga ali uma expectativa, cria uma expectativa da gente ver ele vingando no mais alto nível, né, ali em basquete americano, no mais alto nível, mas num nível alto no basquete americano. Faz uma temporada ruim, uma temporada que é, no melhor dos casos, ok, eu não digo nem que satisfatória, e aí agora aparece bem longe do draft. Então a agenda é muito cruel. Se o Renan tivesse feito o draft, perdão, fosse, vamos dizer, no começo de julho, o Renan teria feito uma Copa do Mundo incrível e provavelmente teria crescido e teria subido nos rankings, nos mock drafts. Mas isso não aconteceu. E pelo Overtime Elite, pelo Cold Hearts, foram 11 pontos de média, 5 rebotes, 2 assistências, meio toque e meio roubo de bola, 1.7 erros por partida e 21 minutos de quadra. É uma minutagem baixa, um impacto positivo nos rebotes, pontuação com impacto legal, pouca facilitação, mas também a minutagem deixa isso muito claro e teve assim uma defesa sólida o Renan. Aí a gente tem o grande problema que é a eficiência, né, aproveitamento. De quadra, 45,2% de aproveitamento, é baixo. 25,7% de 3 pontos, aí sim é um aproveitamento ruim. 45% é baixo, mas ok, faz parte da conta, não é
ruim, ele tá chutando 45 é baixo, se ele tivesse no 50 era muito melhor, mas 45 é baixo, ok, 25 de 3 é fraco, é ruim. 60% de lance livre também é ruim, ele acerta 45% dos pontos que ele tenta, não é um grande número, e converte em aí uma média de 1,7 pontos por arremesso. Esse é um número muito cruel, é o quinto, seria a quinta pior marca da NBA nessa temporada. O que o Renan fez pelo Overtime Elite é baixo, não é um bom número, e deixar muito claro a principal preocupação que qualquer olheiro tem em relação ao Renan, que é a eficiência. Como que ele vai pontuar na subida de nível? Porque já houve um salto, principalmente salto físico, ele sai do Brasil já como uma, assim, uma aberração da natureza fisicamente, e ele vai lá pro Overtime Elite e segue sendo, ele tem mais de 96, mais de 96 quilos, ele segue sendo muito, muito impactante, mas cai um pouco o poderio ofensivo. Ele se torna um pouco mais monótono, um pouco menos criativo, e a defesa é um pouco mais atlética, então ele não tem tanta facilidade para finalizar. Ele tem muita facilidade para finalizar no drive com a mão esquerda, mas ele não tem tanta facilidade para achar arremessos livres, para criar para si mesmo. Então, é a pergunta que eu acho que é a grande pergunta em relação ao Renan, não existe uma pergunta sobre a defesa, sobre a vontade, sobre a agressividade, sobre combatividade, sobre tabela, sobre potencial de facilitação, sobre inteligência, sobre QI de basquete, sobre experiência, sobre físico. Isso não existe. Não existe. Não existe nenhuma dúvida. A dúvida sobre o Renan é como que ele vai pontuar quando ele estiver em quadra. Se ele não é um chutador de 3, ele vai precisar da bola na mão. Tá bom, se ele precisar da bola na mão, ele não é eficiente o suficiente para ter a bola na mão. Como que ele vai pontuar? Como que o Renan vai impactar? Ele vai ser um jogador que vai chegar em quadra e vai só defender? Ele vai ser um jogador que vai chegar em quadra e vai só pegar rebote? E aí, é cruel, mas o Cold Hearts, né, no Overtime Elite, no site deles, coloca o Renan como um role player. Ele é especificado, né, como um role player, como um operário. Ele vai ser um operário? Ok, se ele vai ser um operário, como que a Overtime Elite serve de patamar para ele ser considerado já um operário de naipe NBA? O Overtime Elite não é tão grande quanto os mais altos, os melhores times do college, por exemplo, ou um time profissional na Europa. Você ser um operário nesses times, nessas ocasiões, ela traduz para o basquete NBA. Você ser um operário no Overtime Elite não necessariamente traduz para NBA. E essas são algumas das dúvidas que nascem vendo o Reina em quadra. Tem um exemplo claro, que é o exemplo desse time de Connecticut, no basquete universitário americano, que tem pelo menos três jogadores que foram operários: Cam Spencer, Alex Caraban e Tristan Newton. São três jogadores que estão cogitados ali, estão pintando em vários mock drafts na segunda rodada. Eles são operários, são role players, mas eles são role players e operários do melhor time de basquete universitário dos Estados Unidos. Então eles ganham essa oportunidade, eles ganham essa moral. O Reina, como operário do Cold Hearts da Overtime Elite, um time que é muito mais parte, às vezes, de um circo que é a Overtime Elite do que um grande cerco competitivo, é difícil você imaginar ele tendo um perfil diferente do que ele tem. Eu apresento pra vocês isso. O Renan, ele não aparece no top 100 de nenhum ranking sério, de nenhum ranking grande que projeta o draft dessa temporada. Ele não tá nem no top 60, são 58 escolhas pra essa temporada, então ele tá nem no top 58, muito menos ele tá no... Perdão, ele tá nem no top 100, muito menos no top 58. Então ele tá longe, ele tá distante, e nenhum ranking o coloca nesse patamar. Eu quero deixar muito claro que esses rankings, eles são muito voláteis, e é bem verdade que o Didi não tava também, o Gui Santos não tava. Na verdade, eles estavam no top 100, não estavam de fato no mock. Mas pode ser que o Renan suba, pode ser que o Renan ele apareça, ele salte de patamar, ele tem um mês pra isso. E aí, outra coisa que pra mim defende a tese dele não ter que colocar o nome dele, não deveria colocar o nome dele nessa temporada, é que pra isso, né, pra ele conseguir subir, aparecer, crescer de patamar, ele tem que estar fazendo parte de eventos de qualidade, de eventos de importância e relevância pra olheiros da NBA. E ele não está. Ele não foi convidado pro D-League Elite Camp, que é um camp, né, um evento de quase seleção para o NBA Draft Combine, que ele também não foi escolhido, não foi convidado, não fez parte do Nike Hoop Summit, que foi o evento que colocou o Didi no radar, não fez parte de eventos da Jordan, deve fazer parte de alguma coisa da Overtime Elite, talvez da Adidas por causa dessa parceria, mas não são grandes circuitos e grandes eventos em comparação com esses que eu apresentei.
E aí começa a outra pergunta, como é que o Renan, ele vai subir de patamar, ele vai conseguir em um mês, ele tem até o dia 16 de junho pra decidir se ele vai ficar no draft ou não, como que ele vai até o dia 16 de junho chegar nesse patamar de um menino que tá crescendo, crescendo, ganhando hype, se ele não vai participar de eventos grandes, se ele não vai participar de eventos relevantes. Ele teve participação em um evento, que foi um evento criado e organizado pela OTE, pela Overtime Elite, vou deixar aqui os números na tela do que ele fez, foi o Spring Combine, e no Spring Combine ele foi sólido, foi ok, não fez um enorme combine, fez um combine comum também. Fisicamente teve números ok, números interessantes e que colocam ele sim no patamar que ele deveria estar, que pra mim o René ele é um talento de segunda rodada do draft desse ano. Mas ele não tá nesse nível agora. Como que ele vai estar? Eu não sei. Nessa imagem aqui que eu tô deixando com os números dele, eu também tô deixando um paralelo, uma comparação ao essas métricas que ele conseguiu ter no Combine da OTE, o que elas representariam no Combine da NBA em 2023. O Combine de 2024 ainda tá pra acontecer, vai acontecer hoje, vai começar dia 12, vai até o dia 19. Então, esse vídeo saindo antes não vai ter essa métrica, não vai ter essa comparação. Se você quer ter esse comparativo, acompanhe o Tabela de 3 no Twitter. Seguindo, e aí a gente indo pra caminhos, e uma parte importante, que é entender o que o Renan vai fazer então, o que ele pode fazer. Eu conversei com ele e ele tá muito animado, ele tá muito otimista e não me parece preocupado tanto em tirar o nome dele pra essa temporada. Deixou bem claro que tá tudo em aberto, então pode ser que ele esteja só testando as águas, mas tá bem otimista. O Renan ele é um cara muito confiante, sempre foi. Eu só espero que ele tenha oportunidades pra conseguir provar o basquete dele. Não sei se ele vai receber convite de times pra workouts, né, para treinos particulares, se ele vai receber convite pra entrevista, mas o Renan, eu acho que ele se garante muito nessas situações. O problema, de novo, é que eu acho que ele não tá nesse radar ainda. E não estando no radar, ele pra mim tem um caminho muito claro, que é o de não estar no draft de 2024, e sim projetar o seu nome pra 2025. E aí começa uma preparação e um plano de carreira pra ele otimizar ao máximo hype e basquete. Ele foi de uma situação no Franca onde ele não tinha tempo de quadra e nem muito hype. O hype que ele teve, a criação, né? O hype, eu digo, né? O zoom que ele teve nasceu do que ele fez na seleção brasileira, não foi do que ele fez no Franca, porque ele não teve oportunidade em quadra para projetar qualquer grande expectativa. Ele se torna um nome muito grande na Sul-Americana Sub-17 em 2022, faz uma Copa América brilhante, uma Copa América onde ele foi o segundo melhor jogador da competição, carrega o Brasil de volta pro cenário mundial do basquete, faz uma Copa do Mundo ainda muito boa, e aí ele vai pro Overtime Elite. Então ele precisa de um zoom. E aí ele busca o zoom no Overtime Elite. Mas a quadra também não correspondeu. Então ele tem que agora imaginar um plano de carreira para 2025, um plano de carreira muito curto, por curto prazo, onde ele esteja num lugar com mídia, que ele apareça, onde ele esteja sendo visto e que ele esteja sendo visto na melhor condição possível de basquete, onde ele esteja jogando bem. E pra mim tem um cenário muito claro, que pra mim é gritante o quão óbvio deveria ser a escolha do Renan. De novo, não quero ficar falando isso com qualquer tom de soberba de que eu acho que ele devia fazer isso, que ele faria aquilo. Mas, porque o Renan ele sabe melhor do que qualquer pessoa o que é melhor pra ele. Mas eu sou completamente apaixonado pela possibilidade do Renan estar ano que vem na NBL, a Liga Australiana de Basquete. Este, pra mim, é o caminho mais sólido possível. Eu não voltaria pro Brasil se eu estivesse nessa situação. Ele tem sim, se ele quiser, ele volta pro Brasil e faz 15 pontos de média com facilidade. Mas ele deixa de ser visto, apesar de ter muito basquete. Na Europa, hoje, eu não acho que ele tem. Ele chegaria com um patamar em grandes times pra jogar no basquete europeu. Então é um risco. Eu não ficaria na Overtime Elite, que aí eu acho que seria um erro. Eu acho que tanto NBB quanto Europa seriam caminhos duvidosos, assim, que abririam algumas questões pra gente se perguntar. Ele ficar no Overtime Elite pra mim seria um erro. E aí eu quero deixar isso muito claro. Seria um erro ele continuar no Overtime Elite. A NBL, ela é o melhor dos mundos, porque ele jogaria num basquete de bom nível, um basquete com alguma proximidade ao que é a NBA. É uma D-League de um nível um pouco mais baixo, essa é a verdade. Tem um nível mais baixo do que a D-League, mas tem jogadores de nível, de patamar parecido, de estilo de jogo parecido, e ao mesmo tempo ele mantém elegibilidade para o draft.
importante deixar claro que ele não pode jogar college, ele não pode jogar universitário, ele não tem elegibilidade para essa forma pra esse caminho. Na NBL ele teria uma proximidade ao basquete da NBA, ele estaria jogando com jogadores que já passaram por lá, tem muito jogador na NBL que jogou na NBA, ele estaria jogando numa liga que já foi provada e já foi testada e já foi comprovada como uma liga que sim apresenta bons nomes pra NBA. É o caso agora de, por exemplo, a primeira pick desse ano que vai ser o Alex Sarr, menino da geração do Renan. Ele vai ser provavelmente a primeira pick do draft. Jogou pela NBL, estava na NBL. Também tem outros que devem pintar na primeira rodada que também jogaram lá. Ele vai jogar num lugar onde já teve uma passagem do brasileiro, então ele não vai ser o primeiro. O Didi jogou muito bem pelo Sydney Kings, então por que não ele fazer parte do Sydney Kings, trazer essa herança e com perfil parecido ele vai ter muito o que falar e ele vai ter mídia. A NBL, ela é, de novo, não só comprovada, mas ela tem mídia. Ela tem um programa que é um programa Next Star, que é o programa Novas Estrelas, basicamente, né? E nesse programa, ou Próximas Estrelas, na tradução literal, esse programa ele dá a opção de cada time ter um jogador no seu elenco que faz parte desse projeto, e eles são marketados de uma forma diferente, são expostos de uma forma diferente, e o Reina ele seria perfeito como Next Star, seria o ideal ele como Next Star. Então eu defendo muito a tese do Reina não estar no draft nessa temporada, porque eu não acho que ele seria escolhido, a não ser que ele faça de novo um pré-draft excepcional e histórico e milagroso, ele não seria selecionado. E se ele não faz esse pré-draft, não faz isso, ele joga fora a chance desse glamour todo. É muito mais difícil você entrar na NBA pelas vias normais do que pelo draft. Muito difícil fazer o roteiro do que fez o Monzinha, por exemplo, de chegar na D-League, pintar, fazer uma boa temporada de League e aí virar jogador da NBA. É muito mais fácil você criar um hype, criar um burburinho e colocar o seu nome no draft. E se você não é draftado, você tem ali rápido ainda um tempo de preparação. Mas o Renan jogar essas cartas agora eu acho arriscado. Eu, se fosse ele, correria atrás da NBL, correria atrás da Next Star, me programaria pra estar ali durante uma temporada, entregar números parecidos. Se ele fizer 10 pontos de média, 11 pontos de média, ele já vai ter tido um caminho, uma rota diferente. Ele vai ter sido um cara que, assim como o Alex Sarr, né, jogou basquete adulto, depois jogou pelo Overtime Elite, depois foi pra NBL. E o Renan, ele pode chegar nesse patamar de NBA de uma forma muito mais coesa. Importante deixar claro, a classe desse ano é uma classe mais fraca do que do ano que vem. Tudo indica que a projeção pro ano que vem é de um draft com mais talento, mas aí é o Renan brincar de jogar basquete, fazer uma boa temporada e cravar o seu nome. Deixa nos comentários o que você acha, o que você faria, o que você imagina que pode acontecer. Se eu tivesse que chutar, eu chutaria que o Renan ele vai seguir no draft até o dia 16. Não acho que ele vai ficar de fato no draft, eu espero que não. Enfim, a não ser que seja muito errado, eu espero que não. Mas eu acho que ele vai ficar até o dia 16. E depois ali ele vai tomar uma decisão, na minha opinião, de retirar o nome e repensar suas possibilidades. Ele tá muito confiante, o Renan sempre está muito confiante, mas eu sou da tese de que esse ano não é o ano pro Renan ficar no draft. É importante ele testar a água, testar o patamar, testar onde ele tá. Mas esse ano eu acho que é mais arriscado do que deveria ser. E ele pode projetar uma coisa melhor pra 2025.